Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Flask. E nessa aula aqui nós vamos começar a aprender sobre models, ou seja, a gente vai começar a aprender a criar a estrutura aqui do nosso banco de dados. Então é um models que ele é responsável por comunicar com o banco de dados para a gente poder gravar informação ou também buscar informação lá do nosso banco de dados, ok? Essa aula vai ser dividida aqui em duas etapas. A primeira etapa que vai ser a configuração do nosso projeto para poder trabalhar com models e com banco de dados. E a segunda é preparando o nosso model em si, tá? Então vamos lá. Então, pessoal, eu trouxe aqui então o nosso material didático e é a partir dele aqui que a gente vai configurar o nosso aplicativo para trabalhar com banco de dados, ok? Uma desvantagem que a gente tem aqui no Flask é que ele não vem tudo instalado para a gente. É uma desvantagem e uma vantagem também. Por não vir tudo instalado, ele acaba sendo mais rápido e a gente instala só o que realmente vai precisar. E para a gente trabalhar com banco de dados no Flask, nós utilizamos aqui o Flask SQL Alchemy. Ele é nosso ORM, ou seja, a gente não vai precisar configurar uma estrutura para conectar no banco de dados, ele já tem isso aqui tudo pronto para a gente. E a gente faz aqui como se fosse uma classe de um objeto mesmo, pegando ali com funções e tudo mais, ok? E também outra ferramenta que a gente vai trazer aqui também é o Flask Migrate. Por que serve Flask Migrate? Quando a gente cria um banco de dados aqui, ele sofre alterações no decorrer do tempo. Essas alterações a gente cria migrates e atualiza ela através daqui. Só com o Flask SQL Alchemy a gente consegue criar o banco de dados. Mas para a gente gerenciar essas atualizações, a gente vai utilizar aqui o Flask Migrate, ok? Não se preocupe, aqui a gente vai trabalhar nessa primeira parte aqui, é a configuração do nosso aplicativo. A segunda parte aqui nessa aula mesmo, que a gente vai criar o nosso primeiro modelo e depois a gente vai testar ele, ok? Ainda a gente não vai imputar nada no banco de dados, mas a gente já vai ver esse banco de dados funcionando, ok? Então vamos instalar primeiro as nossas duas bibliotecas que a gente vai precisar, que é o Flask SQL Alchemy e o Flask Migrate, tá? Vou copiar aqui, que é a instrução para instalar essas duas aplicações aqui, tá? É só digitar isso daqui. Vamos abrir aqui nosso projeto. No terminal aqui vamos abrir um terminal novo aqui para carregar a nossa biblioteca virtual. E aqui eu vou estar colando, tá? Então é pip install, Flask SQL Alchemy e depois de dar um espaço aqui, Flask-migrate. Isso aqui ele serve para instalar as duas de uma única vez. Se você vir aqui digitar um e o outro também funciona, tá? Eu vou deixar aqui os dois juntos porque é mais fácil a gente instalar as duas bibliotecas. Bom, pessoal, depois de baixado, nós precisamos agora configurar essas duas ferramentas aqui para a gente poder trabalhar com banco de dados, tá? Então vamos abrir aqui o estudo, o init, é onde está a nossa aplicação aqui, tá? Então antes do nosso aplicativo, vamos importar elas aqui. Então from Flask underline SQL Alchemy import SQL Alchemy. E também from Flask Migrate import Migrate. Belezinha, essas duas ferramentas que a gente vai precisar. Depois da aplicação nossa aqui, nós precisamos definir os nossos bancos de dados, tá? Então vamos olhar aqui, ó, vamos colocar aqui app.config. Aqui nós vamos abrir e fechar colchetes e nós precisamos digitar esse cara aqui exatamente assim, tá? Tudo maiúsculo, SQL underline SQL Alchemy primeiro, Alchemy underline database underline URI. Não precisa decorar isso aqui, tá? Você pode deixar marcado no seu projeto, tudo. Não se preocupa com isso. Isso aqui é uma ferramentinha de bolo, tá? Isso aqui eu estou definindo aonde que vai ficar o nosso banco de dados, ok? Aqui eu vou dar igual. E aqui nós vamos colocar a seguinte situação. SQLite, 2 pontos, 3 barras, e aqui nós vamos colocar o nome do nosso banco de dados, database.db. O que eu estou falando aqui, ó? Eu estou pegando a nossa URI, tá? Colocando na nossa configuração de aplicativo e definindo qual que é o caminho, tá? Ele vai criar aqui, junto com o nosso main, esse arquivo aqui, database, quando a gente rodar o comando para criar o nosso banco de dados. Depois eu vou passar um outro comando aqui, para a gente poder, que sempre que a gente for atualizar, principalmente quando tiver rodando em produção, ele não ficar checando e aumentar um pouco mais a nossa produtividade, tá? Também não se preocupa com isso aqui,
é uma receitinha de bolo que você vai digitar aqui. Então, é a mesma coisa, app.config. Abre e fecha colchetes aqui. Opa, tudo maiúsculo. SQL Alchemy. Então, SQL underline track underline modification, tá? Isso daqui ele serve para a gente poder aumentar um pouquinho a produtividade do nosso banco de dados aqui. O que é? Toda vez que tiver alguma modificação, ele fica checando por padrão. E a gente não quer esse comportamento, então aqui a gente vai colocar como false. Ou seja, aqui eu estou desabilitando esse cheque aqui que ele vem, tá? Toda modificação ele faz um cheque. Aqui eu estou travando isso aqui, falando assim, ó, não quero que faça esse cheque aqui. Isso aumenta um pouco a produtividade. Isso aqui não é obrigatório, tá? Você pode deixar sem isso daqui, mas eu recomendo você deixar principalmente no ambiente aqui de produção, tá? Em desenvolvimento você pode até deixar, mas em produção eu recomendo você deixar isso aqui fora, ok? Agora nós precisamos fazer o quê? Definir a nossa variável de banco de dados. Então vamos vir aqui embaixo, db é igual a SQL Alchemy, e aqui nós passamos o nosso aplicativo. Ou seja, para o nosso aplicativo eu quero criar este banco de dados aqui, tá? Então aqui ele pega essa configuração aqui e monta o nosso aplicativo. E também nós precisamos definir nosso aplicativo aqui de migrate. Então migrate, aqui a gente coloca minúsculo, migrate igual a migrate, abrimos e fechamos aqui, e aqui nós passamos o aplicativo e também o nosso banco de dados. Bom, com isso daqui, nosso aplicativo já está preparado para trabalhar com o banco de dados. O próximo passo nosso aqui agora é começar a criar o nosso modelo aqui para a gente poder salvar no banco de dados a nossa tabela, ok? Para isso a gente precisa criar o nosso arquivo que vai trabalhar com o banco de dados, que é o nosso arquivo models, tá? Então toda a tabela vai ser construída nele. Então vamos criar aqui, ó, ele deve ficar junto com a raiz do seu view, tá? Então models.py. E aqui a gente precisa importar o nosso banco de dados que a gente configurou aqui no aplicativo, ou seja, a gente precisa importar esta variável aqui, ó, adb. Então, vamos lá, aqui, ó, from estudo import db. E agora a gente vai criar a nossa classe que vai ser responsável por criar nossa tabela aqui no banco de dados, tá? Eu vou criar aqui uma tabela de contato para a gente poder também já estruturar aqui a nossa página de contato. E a gente vai alterar isso daqui tudo e a gente vai trabalhar aqui com a página de contatos, ok? Nessa aula aqui a gente não vai ainda alterar essa parte aqui, que a gente precisa trabalhar com formulários ainda para poder receber essa informação para passar. Essa aula aqui é mesmo para a gente configurar o nosso banco de dados e criar nossa tabela, também configurar nosso migrate, ok? Então vamos voltar aqui e configurar nosso banco de dados. O que nós precisamos na tabela de contatos, tá? Então vamos criar aqui classe, contato, e aqui nós precisamos que essa classe herde o nosso banco de dados aqui em uma classe que tem aqui que é o models, tá? Então é db.model. Então nossa classe que a gente cria, toda a classe de banco de dados, ela deve herdar essa classe aqui que está dentro do db, tá? A gente informar que o Flask que isso aqui é uma classe de banco de dados. E aqui a gente começa a colocar nossos atributos, tá? Então vamos pensar assim, o que eu preciso numa tabela de contatos? Eu preciso saber o nome da pessoa que está me mandando. Então aqui a gente vai colocar db.column. Não se preocupa aqui, depois a gente vai entrar aqui e vai configurar essa coluna aqui, tá? E vamos colocar aqui todas as nossas colunas que nós precisamos. Nós precisamos também, vamos colocar aqui que precisamos de um e-mail, ou seja, para a gente poder responder esse contato aqui. Precisamos aqui do assunto e a mensagem em si, tá? Toda tabela sua, isso aqui deve ser obrigatório, tá? Ela tem que ter um ID. O que é esse ID aqui? Ele é um identificador único da nossa tabela aqui, desse registro aqui. Então, quando a gente precisa recuperar
o mais fácil a gente pegar aqui pelo ID. Quando não tem, a gente consegue ainda recuperar por algum outro filtro. Mas toda a tabela aqui no nosso banco de dados, nós temos que ter um identificador único, tá? Então agora vamos configurar cada um desses campos aqui. Um identificador único aqui, ele é um número inteiro. Então nós vamos trabalhar aqui com o tipo inteiro aqui. Então viemos aqui, ó, db.integer. Ou seja, eu estou falando aqui que eu vou trabalhar com um número inteiro aqui nessa tabela aqui, ok? Depois, como esse aqui ele é um identificador único, eu posso passar aqui, ó, primary underline key igual a true. O que eu estou falando aqui? Estou falando que esta linha aqui, essa coluna aqui da nossa banco de dados, dessa tabela aqui, essa aqui que vai ser o nosso primary key, tá? Então, nosso ID é o primary key. A partir daqui eu não preciso configurar mais nada, ele já vai ser um auto-incremento, e toda vez que eu registrar aqui, ele vai criando o número 1, 2, 3, 4, 5, tudo automático. Eu não preciso passar isso daqui quando for criar o nosso item aqui, ok? Esse aqui vai ser automático. O próximo aqui, o nome, eu preciso saber o quê? Que no nome eu gravo, tá? Eu gravo o número inteiro, gravo um texto, gravo uma data, o que eu faço? Aqui no caso, a gente grava uma string, né? Um texto. Então vamos trazer aqui, ó, db.string. E aqui nós podemos definir que isso daqui não pode ser nulo, ou seja, eu não posso gravar essa linha do banco de dados aqui, ela é nula, ou seja, não pode ter valor vazio, tem que ter algum dado aqui. Para isso eu posso colocar aqui, ó, nullable igual a true, ou seja, não pode ser nulo. Aí eu vou fazer isso aqui para todos os outros, tá? Basicamente aqui vai ser uma cópia do nosso texto aqui. Então aqui vai ser um texto, aqui também é um texto, e aqui é também um texto. Bom, mas aqui é um e-mail. E-mail é um texto? Sim, eu vou gravar isso aqui no banco de dados com um texto, tá? No formulário que a gente vai fazer a tratativa para verificar se isso aqui é um e-mail válido ou não. Aqui a gente só definindo o que vai ser gravado ou não no banco de dados. Outra coisa que eu posso trazer aqui também é a data que foi feito esse contato. Ou seja, para me saber quando que foi feito esse contato aqui. Então vamos importar aqui from datetime, import datetime. E aqui nós vamos criar aqui, ó, data de criação, ou data de envio. Beleza? db.column. E aqui nós vamos trazer o db.date. Aí nós vamos definir aqui qual vai ser, aqui é datetime, tá? Datetime. Aqui nós vamos definir qual o valor default que ele vai ter. Por exemplo, aqui eu não vou precisar passar sempre a data. Eu vou definir isso aqui diretamente aqui na criação. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e falo aqui, ó, default é igual a datetime, date.now. Ou seja, eu estou passando a data de hoje aqui para ele. Eu posso passar também, em vez de usar date now aqui, eu posso usar também o UTC now. O que ele serve isso daqui? Vamos pensar que uma pessoa está mandando esse contato aqui de um outro lugar do país. Vamos pensar assim, de outro país, né? Então eu estou pegando aqui o horário padrão universal. E aí depois eu faço a conversão quando eu for mostrar para a tela do usuário. Mas não tem problema também você colocar aqui now, tá? Então ele vai pegar a data e colocar. Eu oriento vocês a usarem o UTC, porque daí a gente não tem problema de compatibilidade de horário, tá? Não precisa fazer conversão nem nada. Então, beleza. Com isso daqui, a gente já configurou o nosso banco de dados, ou seja, nosso banco de dados vai ter essas informações aqui. Então, agora eu preciso realmente criar o nosso banco de dados. Então, aqui eu vou dar um Ctrl S. Antes de criar aqui, eu preciso importar ele para o nosso init aqui, tá? Porque quando a gente rodar o migrate, ele precisa saber aonde está esse aplicativo aqui. Que nem a gente fez com a view aqui, tá? Senão ele não vai entender. Então, embaixo da view aqui, nós vamos colocar from estudo.models import contato. Perfeito. Com isso aqui já está configurado tanto o nosso models quanto o nosso aplicativo. E agora a gente precisa de fato criar o nosso banco de dados. Mas antes da gente rodar aqui os comandos para criar o banco de dados, a gente precisa definir a nossa aplicação, que é a entrada do WSGI. Então, como que eu faço isso daqui? Ó? Fora da nossa raiz aqui, junto da parte do main aqui, ou seja, na mesma hierarquia do main, nós vamos criar aqui um novo arquivo, tá? Então, vamos clicar aqui, ó, wsgi.py,
Esse arquivo tem que ser exatamente esse nome aqui, senão não vai funcionar, tá? E aqui a gente vai colocar o from estudo import app. Se caso o seu arquivo aqui, ó, de estudos chamasse app, você não precisaria criar a WSGI app aqui, tá? Como o nosso ele não chama app, nós precisamos configurar a entrada aqui do aplicativo, apenas por isso, tá? Então, se você criar o seu aplicativo aqui, em vez de estudo, você deixar como um app a entrada do seu projeto, você não precisa criar esse arquivo aqui. No nosso caso, como ele não chama, eu tenho que criar aqui para definir a minha aplicação de entrada, tá? Vou salvar esse daqui, aqui eu já posso fechar. E agora sim a gente vai rodar o comando para criar o nosso banco de dados. Então eu vou vir aqui, ó, Flask, db, init. Esse comando aqui, vocês vão rodar uma única vez no seu projeto, ou seja, eu não tenho nenhuma migração criada e eu não tenho nenhum banco de dados criado. E eu vou rodar esse cara aqui. A partir de que você já tem criado essa funcionalidade, esse init não funciona mais, ou seja, você não vai utilizar mais esse init. Então esse init você utiliza uma única vez por projeto, ok? Então vamos rodar ele aqui. Ele vai criar algumas migrações aqui. E note que ele criou duas pastinhas aqui. Uma pastinha chamada instance, não tem nada. É aqui que vai ficar o nosso banco de dados. E outra pastinha chamada migration, que ele tem alguns arquivos aqui. Nessa pastinha aqui que ele vai criar os nossos arquivos de migração, ou seja, a criação do nosso banco de dados, as alterações. E a partir de agora, todas as alterações que você fizer no seu arquivo models, seja em uma tabela aqui, numa classe que já exista, ou criar uma classe nova aqui, você tem que rodar esses próximos dois comandos, tá? O primeiro comando aqui para você é criar um commit, ou seja, você vai gravar isso no lote, essas suas alterações, e depois de fato é você rodar essas alterações, tá? Então o primeiro passo aqui, você vai colocar aqui, ó, Flask, opa, não é aqui, desculpa, é no nosso terminal, Flask, db, e aqui a gente vai colocar migrate, aqui -m, que aí a gente vai colocar também a nossa mensagem. Esse daqui, ó, ele é opcional. Se você rodar só isso daqui, ele já funciona. Só que ele cria um arquivo lá, migrate, com uns dados aleatórios, tá? Com um escrito aleatório que você não vai saber qual é o migrate. Se você quiser saber no arquivo aqui, você coloca -m e aí você digita aqui uma mensagem para você saber, tá? Então vamos colocar aqui, ó, início e minha primeira migrate. Vou colocar minha primeira migrate. Vamos dar um enter. Beleza, então ele criou aqui, ó, ele criou um arquivo aqui com um nominho aleatório no começo e depois ele coloca aqui a minha primeira migrate, tá? O que você digitar aqui, ele vai criar aqui, então fica mais fácil para você identificar as migration, tá? Então se você vir aqui ó, no version, ele está aqui, ó, você consegue ver o que ele está fazendo aqui para você. Então todas as alterações, tudo ele faz aqui, tá? Então vamos fechar aqui. Já fizemos o nosso commit. E o próximo passo é a gente rodar esse commit aqui, ou seja, a gente salvar isso no banco de dados. Então vamos fazer isso daqui. Flask, db e upgrade. Dá um enter. E agora sim, ele criou essa alteração aqui, ó, ou seja, ele rodou essa minha primeira migrate aqui, tá? Se você vir aqui, ó, no instance, ele criou esse arquivo aqui de banco de dados. Para você visualizar esse banco de dados aqui, como a gente está usando o SQLite, você pode vir aqui, ó, nas extensões e instalar esse cara aqui, ó, SQLite View. Então, se você vir aqui e digitar SQLite, ele vai ser esse carinha aqui, ó. É só instalar ele aqui que você já consegue visualizar, tá? Isso aqui é porque a gente está usando o SQLite. Então, vamos voltar aqui. Se você abrir aqui o arquivo, vamos dar Open Anyway no SQLite View. E note que eu tenho uma tabela aqui, ó. Eu tenho duas tabelinhas aqui. Esse daqui ele cria por ele mesmo. E nós temos o nosso contato. Ou seja, o contato, ele é exatamente igual ao nosso modus. Ó, ele tem um ID, ele é um primary key, ó, ele tem uma chavinha aqui. Eu tenho a data de envio, ele é do tipo data. Aí eu tenho aqui, ó, o nome, ele é do tipo texto. Então tudo que a gente definiu aqui no nosso models, a gente tem ele aqui. Então imagine que eu quero ter mais um dado aqui, falando se eu já respondi ou não essa mensagem. Ou seja, eu quero ter aqui falando se já respondeu ou não. Vou colocar aqui então como integer mesmo. Vou copiar esse cara aqui para ficar mais fácil.
Então aqui vai ser integer, só que aqui a gente vai colocar um default igual a 0. Ou seja, 0 não respondeu e 1 respondeu, tá? Então vou colocar aqui, ó, respondido. Beleza. Terminei aqui a alteração. Agora a gente vem aqui, ó, Flask, db, migrate, -m e inclusão de campo. Vou colocar sem nada aqui, só para a gente não ter problema. Inclusão de campo respondido na tabela contato. Dá um Enter. Ele criou aqui, ó, que é na coluna contato respondido. Ele fez tudo aqui certinho, criou o arquivo. E agora eu vou dar aqui Flask db upgrade, desculpa. Upgrade. Agora sim, então a gente entrar aqui na nossa tabelinha aqui, eu vou fechar e abrir de novo. Abrir mesmo assim, na SQLite. Vamos aqui no contato e a gente tem aqui, ó, nossa tabelinha aqui respondida. Se você vir aqui, ela é do tipo integer. Na próxima aula a gente vai criar o formulário para a gente poder começar a alimentar o nosso banco de dados. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.